Hoje estamos aqui reunidos para assistirmos à palestra de um querido amigo, o Dr. André Guilherme Lemos Jorge, que falará conosco sobre recursos eleitorais. Passo a palavra então ao professor André Jorge para que profira então a sua palestra sobre o tema recursos eleitorais. Professor, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, eu não sou muito dado assim a trazer normas infraconstitucionais, ficar debatendo prazo. O Cabezon bem sabe disso, que as minhas aulas sempre foram muito mais discursivas do ponto de vista de trazer dúvidas para vocês do que trazer as respostas. Até porque a maioria das respostas a gente as localiza nos códigos, na Constituição Federal sobretudo. Há grandes doutrinadores, há uma vasta jurisprudência sobre todos os temas. Então a função, a meu ver, e obviamente respeito a opinião e o modo de atuar dos outros professores, a minha cabeça funciona sempre no sentido da provocação, de trazer dúvidas. E eu queria agradecer o convite, porque hoje eu fui levado a estudar de novo o tema recursos eleitorais, que era algo que eu já não estudava há algum tempo. A gente milita diariamente no Tribunal Eleitoral, então muitas vezes alguns detalhes ficam para trás. Eu queria começar, se o Dr. Cabezon e vocês me permitem, trazendo um pouco da importância do direito eleitoral, né? Hoje falo como membro da Corte Eleitoral do Estado de São Paulo. Obviamente que eu já militava nesta área, assim como o Dr. Salata, mas quando lá cheguei percebi o vasto campo que é o direito eleitoral. Então, se há uma primeira recomendação a todos vocês é que passem a militar no direito eleitoral. A nossa corte é muito dinâmica, né? Assim como os julgamentos de direito eleitoral em primeira instância, assim também como é o Tribunal Superior Eleitoral, e muitas vezes vocês têm visto alguns temas chegarem ao Supremo Tribunal Eleitoral. Então, uma recomendação, acho que o Dr. Salata deve convergir comigo nessa minha opinião, é que o tribunal é um ambiente, nós só nos reunimos em plenário, então não há turmas, câmaras, sempre os 7 julgadores estão reunidos para decidir, e é um ambiente de muito debate, uma divergência muito harmoniosa, muito respeitosa. Nós divergimos com absoluta tranquilidade quando assim é necessário, de modo que torna-se também para os advogados um ambiente muito agradável de se militar. Eu queria começar, como inicio todas as minhas intervenções sobre direito eleitoral, tratando um pouco sobre direitos políticos, que na verdade é o pano de fundo de qualquer outro tema de direito eleitoral. Eu ouso dizer que antes ainda dos direitos políticos está a democracia. Afinal de contas, para que serve uma eleição? A gente tem que começar a fazer essas questões e essas provocações. Para que serve tanto registro de candidatura, tanta impugnação de conta, tanto registro de conta, enfim? Serve justamente para que a gente, os cidadãos, escolham os seus representantes. Sejam eles vereadores, sejam os prefeitos, os deputados estaduais, federais, senador, governador, presidente da República, tudo atrás de cada eleição há, portanto, o exercício da democracia. E, como pano de fundo, como eu dizia, há os chamados direitos políticos, né? Nós temos de entender, em primeiro lugar, o que significam os temas, e não simplesmente sair por aí citando autores, muitas vezes, e vocês têm o direito, eu acho que a missão principal do profissional de direito é contestar, né? Sobretudo o advogado que faz o direito avançar, embora muitas vezes as pessoas digam que a jurisprudência avançou. Mas quem levou a tese ao judiciário foi justamente um advogado. O juiz não pode, até pela inércia, que é um princípio que todos conhecem, inovar. Quem deve levar isso a eles são os advogados. Então eu trouxe alguns conceitos que muitos deles eu, estudando e contestando, e já no exercício diário do direito eleitoral, venho construindo
E eu queria talvez passar para vocês, eu não sei se alguns de vocês, todos são advogados, né, aqui? Não tem nenhum estudante ainda, né? Alguém na graduação? Algumas faculdades já inseriram nas grades curriculares o curso de Direito Eleitoral. Algumas ainda naquele 5º ano, que é o estágio, né, a prática, outras não. Outras já têm inserido na grade curricular o Direito Eleitoral. Na minha época, eu não sou velho assim, eu tenho OAB há 14 anos, o Direito Eleitoral acho que eu estudei em uma aula dentro do Direito Constitucional. Quando nós passávamos ali pelo artigo 14, 15, 16, 17, alguém me deu essa notícia, né? E eu acho que a maioria dos advogados com mais de 5, 10 anos não ouviram falar de direito eleitoral na faculdade. Então, antes de falar de direito eleitoral, nós temos de entender o que são direitos políticos. Para mim, a coisa mais importante que nós temos nessa matéria. Direitos políticos são direitos fundamentais. E aí vocês podem me perguntar o que são direitos fundamentais. Muitos autores, e eu acredito que vocês tenham essa constatação, tratam direitos fundamentais como direitos humanos. Mas a minha área é direito constitucional, nós não podemos simplesmente equiparar uma coisa a outra, senão não existiam duas denominações. Maximiliano dizia que não há termos inúteis no direito. Então, se eu disser que direito humano é a mesma coisa que direitos políticos, não precisa, vamos escolher um tema só. Os direitos fundamentais são, na verdade, aqueles direitos humanos que foram constitucionalizados, que foram trazidos para o ordenamento constitucional de cada país. Então, pode existir um direito, né, humano que exista na Constituição brasileira, mas não exista na Constituição da Noruega, da Constituição italiana. Então, direitos políticos no Brasil então, um direito fundamental. Né? Referente a quê? A participação dos cidadãos no processo de escolha. Todos nós temos direito à participação, obedecidos os requisitos e os critérios delineados pela Constituição Federal. Para que nós vamos participar? Para decidir o rumo do governo, para decidir o rumo do nosso Estado, ou seja, para participar do processo político, que na verdade é o quê? A atividade de governo. Então eu quero interferir lá na minha cidade. Eu tenho que exercer um direito político, eu vou votar. Esse é um direito político. Mas não é só isso. Direitos políticos, eu trouxe aqui uma série de exemplos para vocês. Os direitos políticos enfeixam o ius suffragi ius honorum. Né? O ius suffragi é o direito de votar. E o ius honorum é o direito de ser votado. E aí fica já uma constatação. O direito de ser votado é um direito de honra, que decorre de honra, honorum. A honra vem daí. Então, oxalá os nossos políticos todos tivessem isso em conta. Olha, estou sendo votado, isso para mim é uma honra, e eu vou então, a partir desse momento, fazer jus ao voto que eu recebi. Mas além de votar e ser votado, nós temos direitos políticos como o direito de iniciativa de leis. A lei do ficha limpa, por exemplo, foi criada por iniciativa popular. O que desencadeou o processo do ficha limpa não foi um deputado que levou isso ao Congresso, foi uma iniciativa popular. Você reúne uma série de... Óbvio, até está sendo discutido nessa reforma política atual, a diminuição do número de assinaturas para que um projeto de lei de iniciativa popular possa ser levado ao Congresso. Há também outros, como por exemplo, o direito de participar de um partido político. Eu posso muito bem não querer ser candidato. Olha, não sou talhado para ser candidato. Eu não quero pedir voto, eu não quero pedir ajuda financeira a quem quer que seja, mas eu quero participar de tal partido. Existe uma carta programática naquele partido e eu quero participar de uma reunião assim, e portanto isso é um outro direito político. Além disso, há o direito político ao plebiscito, ao referendo, hipóteses que a Constituição Federal
trata. E a mesma Constituição trata da suspensão, do impedimento e da perda dos direitos políticos. Então, daqui a pouco eu vou abrir a Constituição. O Cabezon sabe que eu sempre faço isso, faço uma leitura da Constituição, porque muitas vezes a gente passa correndo, né? Até porque os nossos olhos e o nosso cérebro já está acostumado com alguns termos. Então, por exemplo, direitos e garantias individuais, em algum momento há direitos fundamentais, a gente acaba lendo uma coisa pela outra, mas a leitura tem que ser sempre muito detalhada, e eu sugiro que a gente faça isso sempre quando está descansado, né? Porque senão o cérebro começa a embaralhar informações que nós tivemos durante o dia. Para finalizar esse tema inicial, uma breve fala que eu trouxe sobre direitos políticos, há, portanto, a capacidade eleitoral, né? Capacidade eleitoral ativa, né? Que é a capacidade de votar. Todos nós aqui fazemos ao mínimo de 2 em 2 anos. A cada biênio nós temos eleições no Brasil. Me parece que a proposta que foi ao Congresso essa semana não foi aprovada. Eu tenho quase certeza que era uma proposta de aglutinar todas as eleições, todos os pleitos em um momento só. Isso para nós no Tribunal Eleitoral seria uma maravilha, né, Salata? Porque a gente já não tem onde colocar processo. Imagina se reunir todos no mesmo ano, seria absolutamente inviável para nós. Acho que abriria um campo maravilhoso para os advogados, porque os que militam lá não dariam conta do recado, mas me parece que isso foi rejeitado. Então há essa capacidade eleitoral ativa, que é aquela de votar, e há também a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado. Dentro desse tema, capacidade eleitoral passiva, nós temos condições de elegibilidade, ou seja, uma pessoa para ser candidata, ela precisa reunir condições de elegibilidade, mas também ela não pode ter causas de inelegibilidade. E a causa hoje mais em voga, mais discutida e mais falada na imprensa, uma delas apenas, é justamente aqueles impedimentos trazidos pela lei complementar que instalou a chamada lei do ficha limpa no Brasil. Então, essa era uma breve introdução que eu queria fazer a vocês, para trazer a importância de se tratar em direitos políticos, para que a gente possa entender um pouco, não só a parte de recursos eleitorais, como uma árvore. Eu poderia vir aqui e ficar falando de prazo, de suspensão, que dia inicia o prazo, mas também nós não teríamos uma visão tão larga da importância de uma eleição. Esse tema se banalizou tanto, né, pelo jeito com que a coisa pública vem sendo tratada, que a gente não para pensar em democracia e em direitos humanos, né? Nós estamos com o nosso voto buscando a representação indireta, quando nós elegemos alguém, ou mesmo quando nós nos candidatamos e seremos, portanto, os detentores diretos daquele poder que diz a Constituição Federal que emana do povo. Bom, quem controla tudo isso? Nós temos, desde um primeiro momento, que é, na verdade, a filiação, né? Todos aqui têm título de eleitor. Nós temos aqueles que são filiados a partidos políticos, nós temos aqueles que são candidatos, portanto pedem registro de candidatura, nós temos aqueles que já são candidatos e prestam contas durante a eleição, hoje não só ao final, mas também há uma prestação de contas parcial e que, a partir das eleições de 2016, ensejará a reprovação de contas do candidato. Depois, o candidato é diplomado e, após a diplomação dele, há impugnação a mandato eletivo. Então, há uma série de questões que envolvem partidos políticos, filiações, eleições, prestações de contas que devem ser controladas por alguém. No Brasil, isso compete à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral aqui é indivisível, porque ela tem funções administrativas, que são, por exemplo, ontem mesmo eu fiz o meu novo título eleitoral com biometria, né, e fiz na Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. É uma função administrativa, mas também a nossa justiça é jurisdicional.
Parece simples, mas em outros países isso é cindido. Portugal, por exemplo, tem uma Comissão Nacional de Eleição que cuida só das questões administrativas e há lá um tribunal eleitoral que cuida das questões jurisdicionais. E aí vocês, na Constituição Federal, no artigo 92 e no artigo 118, verão essa estruturação da justiça eleitoral. Como eu disse a vocês, eu tenho a péssima mania de ler a Constituição em tudo que eu falo. Então, no artigo 92, nós temos a seguinte disposição. Eu abri o Código Eleitoral aqui. Pronto, 92. São órgãos do Poder Judiciário. E lá no inciso 5º está dito, os tribunais e juízes eleitorais. No artigo 118 da Constituição Federal, há também a regulamentação daquele inciso, que diz, são órgãos da Justiça Eleitoral. Inciso 1º, o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2º, os tribunais regionais eleitorais. Inciso 3º, os juízes eleitorais. E inciso 4º, as juntas eleitorais. Muitos aqui já passaram a votar. A primeira votação já foi em urna eletrônica. Mas acredito que o professor Cabezon tenha votado no papel. E ali existia a junta eleitoral, que era composta por cidadãos de notórios, de ilibada reputação, presididos por um magistrado local. E depois, no artigo 119 e artigos seguintes, há até o 120. O 120 trata dos tribunais regionais eleitorais, e eu vou me permitir ler o 120, até porque vou ler o 119 também, que trata do Tribunal Superior Eleitoral. É composto por, no mínimo 7 membros escolhidos, mediante eleição pelo voto secreto, de 3 juízes, são 3 juízes dentre ministros do Supremo Tribunal Federal. 2 juízes dentre os ministros do STJ. E por nomeação da Presidência da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que são, nesse caso, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. O artigo 120 trata dos tribunais regionais eleitorais, que diz o seguinte, haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Portanto, são 27 tribunais regionais eleitorais. A composição do nosso Tribunal de São Paulo e, portanto, de todos os outros do país é a seguinte. Mediante eleição pelo voto secreto de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, de 2 juízes de primeira instância, juízes estaduais. Em São Paulo há um costume de que esses 2 juízes de primeira instância sejam escolhidos dentre juízes de mais experiência na carreira. Então, não me recordo de ter um juiz de direito de primeira instância recém-ingresso na carreira já no TRE. Há um consenso de que esses 2 juízes sejam dentre os mais experientes. Há um 5º nome de um juiz de Tribunal Regional Federal. Hoje compõe a nossa corte a desembargadora Diva Malherbe, que já foi presidente do Tribunal Regional Federal e já foi convocada para atuar junto ao Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, por nomeação pelo Presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados, portanto, qualquer um de vocês pode ocupar essa vaga, advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que são indicados pelo Tribunal de Justiça. Bom, quem controla isso tudo? Quem controla é justamente esta corte, né, regional. Os juízes de direito, portanto, o ano que vem nós teremos eleições municipais, onde nós escolheremos nossos vereadores e nossos prefeitos. Há juízes de direito que são designados em cada cidade para então fazerem a justiça de primeira instância. E em grau de recurso, o Tribunal Regional Eleitoral,
irá julgar. Eu respondi ali, antes de chegar à televisão da OAB, a importância, que ele me perguntou o que a gente deve estudar mais, né, no direito eleitoral. E eu digo que é a jurisprudência. Esta é uma matéria absolutamente dinâmica, célere, e eu recordo sempre de um julgamento que nós tivemos, primeiro da pauta, e lá pelo quinto da pauta era um caso semelhante, e o advogado, eles são muito bons, os advogados eleitoralistas, já usou, professor Cabezon, o precedente que nós havíamos ditado no primeiro julgamento, usou no quinto processo do julgamento. Então, talvez, se um não tivesse entrado no mesmo dia da pauta, aquele advogado não teria visto aquele julgamento e não teria usado. Mas nós acabamos recebendo aqueles dois recursos sob o mesmo fundamento, e fundamento que foi decidido naquele dia. Então, a matéria é muito dinâmica. Nós temos inúmeras decisões que passam a ser precedentes. Nós não vamos tratar isso como jurisprudência, mas sim precedentes. E eu vejo no direito eleitoral, acredito que a matéria do direito que mais há essa confusão de instrumentos, né? Para alguns fatos, nós podemos aí dizer que há 3 ou 4 remédios jurídicos. Então, o mesmo fato dá oportunidade para uma impugnação de mandato, depois uma investigação judicial eleitoral, um recurso contra expedição de diploma. Então, não se preocupem. Nossa, o que eu faço com esse fato aqui? Eu entro com o quê? Essa dúvida é absolutamente comum, né? Ela tira o sono até dos advogados mais experientes do Tribunal Regional Eleitoral, e também, muitas vezes, chegam questões que nós temos que nos reunir ali e ver como isso vai ser julgado. Bom, base legal para isso tudo que nós vamos tratar. Sempre Constituição Federal. Não preciso dizer que qualquer atividade, não só nesse ramo, mas em todos os ramos do direito, nós temos de buscar validade na norma que está lá no topo. Ela é base, né, é uma figura interessante que Kelsen criou, a pirâmide jurídica. Embora muitos critiquem Kelsen, ninguém até hoje construiu um sistema jurídico como o de Kelsen. Acho que é porque o pessoal lê muito resumo, não foram pouca gente leu a teoria pura, que foi quando leu não entendeu. Na verdade, é que ela foi traduzida e muita gente lê a capa, lê o resumo e diz, olha, a teoria pura do direito, mas onde está o valor, né? Na verdade, Kelsen sabia disso tudo, né? Ele não era um desavisado, pelo contrário. É que a tradução a nós, aos brasileiros, ficou um pouco debilitada. Então, essa teoria tem que ser lida da seguinte maneira: puramente uma teoria do direito. E quando você muda o título das coisas, elas passam a fazer sentido. Então, a Constituição Federal, ela cuida de democracia, e ela cuida já no preâmbulo. Eu lembro na graduação que nós tivemos uma questão em uma prova de direito constitucional. O preâmbulo da Constituição Federal é auto-aplicável? Acho que pouca gente leu o preâmbulo da Constituição Federal, né? É aquele que diz, nós, representantes do povo brasileiro. Então, já aí no preâmbulo, já trazendo para o direito eleitoral, quem são os representantes? São aqueles sujeitos, deputados federais, que foram eleitos. Então, aqui, já no preâmbulo, já tem direito eleitoral. Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. O que é democrático? É uma democracia, um governo exercido indiretamente pelos representantes do povo. Então, já no preâmbulo, nós já estamos tratando de direito eleitoral. E aí a segunda questão da prova, na mesma, item A e item B. Qual desses princípios você acha mais importante? Então, já no preâmbulo, nós já começamos a estudar direito eleitoral. E aí vem o famoso artigo 1º, que todo mundo conhece: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Ela reforça o que está no preâmbulo. E tem como fundamento. Aí vem o inciso 2º, cidadania. Nesse caso, cidadania é aquele sujeito que tem possibilidade de voto, direito de votar. E o sufrágio, participar das decisões políticas do Estado. E o item 5º, o inciso 5º, fala em pluralismo político.
Então, esse é um campo vastíssimo, o direito eleitoral vem crescendo, mas há ainda uma doutrina, me corrija, doutor Salata, se divergir, há uma doutrina muito incipiente nesse ramo. A doutrina eleitoral, óbvio, tem grandes escritores, mas ela se ressente ainda de uma fundamentação doutrinária um pouco mais sólida. Há, somente aqui na Constituição Federal, eu li o preâmbulo e um inciso do artigo 1º, um vasto campo para estudo. Bom, depois disso nós temos o Código Eleitoral de 1965, que vigora, tá? E aí que vem aquela história que eu disse. Há algumas disposições que são repetidas da Constituição no Código Eleitoral, mas que também vêm repetidas em leis complementares, em leis ordinárias, e aí muitas vezes isso passa a dar margem àquela dúvida. Qual instrumento eu vou manejar? Mas eu queria também fechar esse tópico falando da importância, né? A importância da justiça eleitoral. Quem elabora as leis? São os legisladores. E quem regulamenta a eleição que vai fazer desses sujeitos legisladores? É o direito eleitoral. A lei está pronta, o Poder Executivo administra, executa aquelas leis. Quem cuida dessa eleição? A Justiça Eleitoral. Enfim, há um campo vastíssimo que não se encerra no processo eleitoral. Tanto é importante esse tema de direitos políticos que a Constituição, lá no título 2º, que cuida dos direitos e garantias fundamentais, separou um capítulo exclusivo para essa matéria. Muitas vezes a gente fica lendo o 5º, que é muito extenso, e tem muita matéria no 5º, e esquece do capítulo 4º e do 5º. O capítulo 4º trata justamente daquilo que eu dizia, que são os direitos políticos, né? E o 5º cuida dos partidos políticos. Tudo isso é tema da nossa matéria. Prometo que eu encerrei assim, essa era a introdução. Nós já sabemos quem é que cuida, os órgãos da jurisdição eleitoral, e qual o instrumento? Existe um processo eleitoral, um processo jurisdicional eleitoral, e o fundamento dele é o controle das eleições. Pô, mas só das eleições? Você acabou de dizer que antes da eleição o sujeito se filia, se alista. Mas o centro disso tudo, desse processo jurisdicional, é o momento do voto. Essa é a soberania, né? O exercício pleno da democracia se encerra e se esgota no dia da eleição. Esse processo eleitoral é muito interessante. Eu dizia aqui que há funções administrativas e jurisdicionais da justiça eleitoral brasileira. Mas há também, dentro do jurisdicional, uma subdivisão. Há processos que seguem aquele rito, não um rito, que segue aquela fórmula triangular, juiz, parte, Ministério Público, juiz, parte e parte, mas há também alguns processos que são lineares. Por exemplo, um registro de candidatura. Vem lá um cliente do Dr. Cabezon, fala, eu quero ser vereador. Ele registra e o juiz julga. É um processo porque ele pode ser impugnado e ele, portanto, teria o direito ao contraditório. E processo, na minha visão, é o procedimento em contraditório. Obviamente que eu sei que há inúmeras definições e conceitos de processo, mas essa é que eu venho advogando desde a minha defesa de doutorado e, portanto, eu vejo aquele registro de candidatura como um processo, é linear. Não tem uma terceira figura a formar aquela relação triangular. Bom, agora falar um pouco sobre recurso, né, que eu vim hoje falar um pouco sobre isso. Primeira coisa, buscar na Constituição Federal, no artigo 121, algo que eu reputo muito importante. Em regra, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral são irrecorríveis. Puxa vida, são irrecorríveis, salvo quando contrariarem a Constituição, e aí nós teremos a possibilidade do Supremo Tribunal Federal participar,
ou então quando há denegação de mandado de segurança e habeas corpus, que são, obviamente, os dois remédios constitucionais mais conhecidos. O Código Eleitoral traz sobre essa matéria de recursos, e eu já queria aproveitar e deixar para anotação de vocês, um capítulo específico entre os artigos 257 e 288 do Código Eleitoral. Além dessas disposições, nós não podemos esquecer da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal. Afinal de contas, nós temos os crimes eleitorais, que também, eu esqueci de falar no início, e também lá na antessala, dão margem aí a uma discussão. Hoje mesmo no tribunal nós discutimos um crime que é inserir informação falsa, o crime do artigo 350, né, do Código Eleitoral, que há uma jurisprudência farta em todos os sentidos. E há uma divisão, inclusive, na nossa corte sobre a aplicação. Tanto há divisão que houve um pedido de vista depois dos 2 primeiros votos. Eu fui o relator, o meu revisor, que não me acompanharia nesse tema, porque tem uma posição diferente, durante a discussão teve um outro entendimento, na discussão, hein? Isso que eu estou dizendo, do dinamismo. E um terceiro desembargador eleitoral pediu vista do processo. Então, isso é muito importante para que vocês tenham guardados. O Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil se aplicam aos recursos eleitorais. Em regra, eles não têm efeito suspensivo. Tá no artigo 257 do Código Eleitoral. Vou pela primeira vez ler uma disposição aqui para vocês do Código Eleitoral, que diz o seguinte: os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Parágrafo único. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente através de comunicação. Aí diz por ofício, telegrama e daí por diante. Há uma inovação trazida pela Lei Complementar 135 de 2010, em seu artigo 15, que fala sobre o efeito suspensivo. Tá? Muitos advogados construíram a tese, quando não há efeito suspensivo, a impetração de mandado de segurança para que esse efeito suspensivo seja concedido. E é isso que a gente tem visto nos julgamentos, o efeito suspensivo ser concedido, na maioria das vezes, através de mandado de segurança. O prazo, em regra, para todos os recursos eleitorais, em regra, obviamente que existem toda exceção, toda regra é confirmada por uma exceção, né? O prazo é de 3 dias. Isso está logo no artigo 258 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, da resolução e do despacho. Muita atenção, data de intimação. Começa a correr data de intimação. Sempre tenham isso por regra. Não fique, juntou, porque no Código de Processo Civil, juntou lá. Pô, aqui não. Intimou, o prazo está correndo em regra. É óbvio que também há algumas exceções que eu vou tratar em seguida. Eu costumo dividir essa matéria, como eu dizia, não há uma doutrina muito farta, mas eu costumo dividir o tema de recursos conforme o julgador cuja decisão é guerreada pelo recurso. Então, em primeiro lugar, nós temos lá o juiz eleitoral, né, o sujeito que está julgando de maneira singular. Contra as decisões desse juiz, e aí eu vou falar um pouco, vejo que alguns estão anotando, há os seguintes recursos: apelação criminal, que está no artigo 362 do Código Eleitoral, e diz o seguinte: das decisões finais de condenação ou absolvição, para mudar o fundamento, vocês sabem, muitas vezes o sujeito é absolvido, mas é bom que se mude o fundamento
para ele e para o advogado dele. Cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 dias. Olha um prazo excepcional aqui, não é mais o prazo de 3 dias, esse tem prazo de 10 dias. Há o recurso, também o segundo agora item, o chamado recurso em sentido estrito, que está no artigo 364 do mesmo Código Eleitoral, que diz o seguinte: no processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, aplicar-se-á como lei subsidiária ou supletiva o Código de Processo Penal. Esse aqui é um recurso que abrange uma série de determinações também do Código de Processo Penal. Terceiro recurso, revisão criminal. Embora alguns não entendam a revisão criminal como um recurso específico, eu trato a revisão criminal como um recurso e buscamos fundamento lá no Código de Processo Penal. Aí não há no Código Eleitoral nada que trate sobre o recurso criminal, especificamente. Artigo 621 do Código de Processo Penal. E, por fim, aquele recurso que os advogados manejam para quase tudo na Justiça Eleitoral, e a Corte recebe, entende e faz e dá encaminhamento, que é o chamado recurso eleitoral, né? Esse está no 265 e esse é quase que um remédio para todas aquelas decisões proferidas em primeiro grau. O fundamento dele está no 265 também do Código Eleitoral, que diz o seguinte: dos atos, resoluções e despachos dos juízes e das juntas eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional. De novo, eu vou dizer, juntas eleitorais para nós hoje parece algo um pouco vazio, porque a junta era aquela que pegava o papelzinho, um rubricava, o outro rubricava, passava, um contava, o outro recontava. Hoje, com a urna eletrônica, a urna faz isso tudo sozinha, né? Você já tira no final da eleição, aperta lá e já sai uma relação de quantos votos para cada candidato naquela zona eleitoral. Bom, juiz de retratação, aqui há em duas hipóteses, tanto naquele recurso estrito do 364, ou seja, o juiz pode se retratar nesse caso, como também nesse cível, no 265, ele pode também se retratar. Na apelação não há essa previsão e também na revisão criminal não faria sentido. Bom, embora eu esteja dizendo que a junta está esvaziada, eu preciso dizer que há um recurso possível. No caso muito remoto da urna eletrônica não funcionar. Por exemplo, a urna não funcionou. Você faz votação em papel naquela zona. E aí, óbvio que em algumas cidades maiores existem urnas sobressalentes, mas outras não, então vai acontecer de existir essa anotação como era feita antigamente, e aí existe ainda o recurso contra o diploma previsto na nova redação do 262. Tá? O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos. E aí ele trata justamente desse recurso contra a decisão da Junta Eleitoral. Bom, passando agora para o Tribunal Regional das decisões do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, daquele tribunal que em alguns momentos tem competência originária, em outras tantas ele já é grau recursal. Primeiro de todos é o chamado recurso parcial, algo que só existe no direito eleitoral. O recurso parcial é justamente aquele mesmo recurso que a junta eleitoral, que você pode opor contra a decisão da junta eleitoral. Quando há divergência na apuração, na contagem de votos, então existe essa possibilidade.
Exemplo, uma eleição de deputado e a urna, portanto, competência originária, eleição estadual, competência originária do Tribunal Regional Eleitoral, urna eletrônica, falhou. Então se aplica de novo o 261, né? E aí, desta decisão do Tribunal Regional Eleitoral, pode existir o chamado recurso eleitoral. Eu trouxe as minhas dúvidas, que eu acho que podem ser dúvidas comuns, e a primeira delas era, por coincidência, dar uma última lida em recurso parcial eleitoral, que é algo que só existe nessa matéria, quando há diplomação de competência da Junta ou diplomação de competência do Tribunal Regional Eleitoral. Depois nós temos o chamado recurso inominado, que está no artigo 264 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: para os tribunais regionais e para o Tribunal Superior, caberá, dentro de 3 dias, recurso dos atos, resoluções ou despachos dos respectivos presidentes. Então, quando há um ato, uma decisão do presidente, é passível o ingresso deste chamado recurso inominado, tanto nos tribunais regionais quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Depois nós temos o recurso que todos manejam nas demais áreas do direito, que é o recurso chamado de embargos de declaração. Em regra, o prazo é de 3 dias, mas quando tratar-se de matéria penal, o prazo é de 2 dias. Os fundamentos para esses recursos estão, para o cível, embargos de declaração em matéria cível, no artigo 275, o artigo 275, parágrafo 1º, são admissíveis embargos de declaração. Vocês já sabem, quando há no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição. Inciso 2º, quando for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o tribunal. Parágrafo 1º, os embargos serão opostos dentro, está ruim a redação, em 3 dias da data da publicação do acórdão, em petição dirigida ao relator. Aconteceu muito isso esse ano em prestação de contas, os advogados apontando obscuridade, contradição, e aí nós recebemos vários embargos de declaração e concedemos a eles efeito infringente, nos casos em que era devido o efeito infringente, ou seja, chegamos até a modificar alguns julgamentos. Eu relatei esse ano um caso que foi a prestação de contas do governador de São Paulo, e esse caso tinha por fundamento, eu rejeitei as contas e o plenário me acompanhou, porque não houve a prestação de contas parcial, que é uma inovação trazida pela resolução do TSE esse ano. No mesmo dia ou no dia seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral disse que a prestação de contas parcial só tem vigência para as eleições de 2016. Então, nesse caso, houve a interposição de embargos de declaração e o plenário entendeu de se conceder efeito infringente a esses embargos de declaração, e o teor final foi modificado não só nesse julgamento, como numa série de outras prestação de contas. Bom, base de declaração não cabe perante o juiz singular, não falei isso para vocês, mas quando há obscuridade, omissão, ele sobe através daquele recurso que eu disse que é do 265. Cabe óbvio que alguns advogados tentam, outros tantos doutrinadores defendem, e é isso que faz o colorido da justiça eleitoral, essa discussão, se cabe ou não agravo de instrumento em decisão interlocutória na primeira instância, e também se cabe ou não. Acho que o professor Tito Costa defende ambas as possibilidades, é louvável, nosso decano da advocacia eleitoral. Já houve julgamentos, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, aceitando agravo de instrumento, de decisão interlocutória,
em primeira instância e também embargos de declaração em primeira instância. Bom, o próximo recurso que eu gostaria de tratar é o recurso especial, que vem previsto no mesmo 276, inciso 1º, alíneas A e B. Aqui também vigora a exigência de que o Superior Tribunal só tratará de questão de direito. O Superior Tribunal não analisa mais os fatos, só questões de direito. O 276, inciso 1º, diz assim: as decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os casos seguintes, em que cabe recurso para o Tribunal Superior. Recurso especial, inciso 1º, quando forem proferidas contra expressa disposição de lei, e a linha B, quando houver divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. E aí, o Tribunal Superior decidirá quando há essa divergência, por exemplo, entre o Tribunal Regional de São Paulo e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Há entendimentos diversos, então compete ao órgão superior, que é o Tribunal Superior, dirimir essa questão. Próximo recurso é o recurso ordinário. Não é pelo nome, não levem ao pé da letra, é o recurso mais manejado no Tribunal Regional Eleitoral. Mesmo artigo 276, mais inciso 2º. Portanto, vale o caput. As decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os casos em que cabe recurso para o Tribunal Superior, recurso ordinário, inciso 2º, quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais, portanto, não cabe na municipal, eleição de prefeito e de vereador, e a linha B, quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Então, essas as hipóteses que fazem os recursos subirem ao TSE. Somente nessa hipótese. Ou recurso especial ou recurso ordinário para que se rediscuta o mérito das decisões. Há um agravo de instrumento previsto, como eu vim dizendo, alguns doutrinadores defendem que deveria ser possível a interposição de agravo de instrumento lá na primeira instância, mas a doutrina e a jurisprudência são quase pacíficas no sentido de existirem 2 agravos de instrumento somente. Um deles é esse, contra a decisão que denegou o recurso especial. Porque no recurso especial existe exame de admissibilidade. Então, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral admite ou não o recurso especial. Se ele denega o seguimento desse recurso especial, há a interposição de agravo de instrumento. Diferentemente, ocorre no recurso ordinário. Não há admissibilidade. Então, o presidente não decide. Ele simplesmente processa e encaminha o recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral. Recurso especial não. Ele admite ou não e daí cabe, portanto, este outro recurso que é o agravo de instrumento. Se eu estiver sendo muito rápido, vocês podem ir me parando aí, mas às vezes a gente está no julgamento, você já vai construindo isso e começa a fluir. E também aqui, e por último, há o recurso, a revisão criminal, também tratada lá embaixo, e aqui também com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal. Bom, sobrou para nós analisarmos os julgamentos feitos perante o Tribunal Superior Eleitoral, que são esses julgamentos que a gente tem visto mais na televisão. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral passaram a ter uma participação maior na vida de todo mundo, depois desses casos rumorosos, não só de eleições, mas também daqueles desencadeados por operações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e etc. Bom, aqui é um resumo que eu tenho, pessoal. Se vocês quiserem eu envio esse fichário
para o professor Cabezon e ele pode encaminhar livremente para vocês. Recursos contra decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Em primeiro lugar, o habeas corpus eleitoral. E aí nós vamos buscar fundamento não num capítulo específico que trata de habeas corpus. O habeas corpus é um remédio que já está lá no artigo 5º como um direito fundamental, mas também nós temos fundamento na competência dos tribunais. O artigo 22 do Código Eleitoral, quando trata da competência do Tribunal Superior, ele diz justamente o seguinte: compete ao Tribunal Superior. E aí no inciso 1º, processar e julgar originariamente, ou seja, começando lá, a linha E. A linha E diz: o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral, relativos a atos do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais, ou ainda o habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Eu tenho uma visão absolutamente garantista sobre o manejo desses dois remédios, mandado de segurança e habeas corpus. A minha formação acadêmica é em direito constitucional, então eu penso que em muitos momentos o habeas e o mandado de segurança devem ser manejados na defesa dos direitos e garantias fundamentais. Há no artigo 29 também a competência para o habeas dos tribunais regionais eleitorais. Bom, já falei sobre o mandado de segurança, a competência também está nesse mesmo artigo 22, inciso 1º. O Tribunal Superior pode julgar mandado de injunção e habeas data em matéria de direito eleitoral. E também há, por fim, aquela imposição do agravo de instrumento. Cabe também agravo de instrumento quando for negado o recurso extraordinário. Recurso extraordinário vem previsto no 121, parágrafo 3º do Código Eleitoral, e no 102, que é conhecido de todos, da Constituição Federal. O 102 diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Melhor seria, inclusive, que cada vez menos causas cheguem ao Supremo. Ora, vocês podem dizer, mas ele quer evitar a atividade jurisdicional? Não. O Supremo Tribunal Brasileiro é a Corte Constitucional que mais julga processos, que tem a relação maior entre ministro ou juiz. Os Estados Unidos são chamados juízes da Suprema Corte, mas eu não tenho os números, mas é uma discrepância absurda, assim. Talvez um juiz da Suprema Corte americana julgue 5, 10, 20, não sei dizer, enquanto um ministro da Corte brasileira julga milhares de processos. Processar e julgar originariamente. E aí, o parágrafo 3º diz o seguinte: no recurso no inciso 3º, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar dispositivo dessa Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, e a linha D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal.
Caso haja denegação desse recurso extraordinário, poderá, da mesma maneira que tratado nos tribunais regionais, o advogado manejar do agravo de instrumento quando há, nessa específica hipótese, a denegação desse recurso. Uma última consideração: no processo civil nós ingressamos simultaneamente com o recurso especial e o recurso extraordinário. No direito eleitoral isso não acontece. Primeiro há o manejo do recurso especial em face de decisão do Tribunal Regional Eleitoral e somente depois do julgamento perante o Tribunal Superior Eleitoral há a hipótese de ingresso com o recurso extraordinário. Essa é uma peculiaridade do direito eleitoral. Bom, como exposição e como base legal, recursos eleitorais basicamente é isso, né? Eu trouxe algumas dúvidas que são minhas, talvez sirvam a vocês. Prometo que eu vou encerrar, não sei que horas são. Hã? É cedo? Então já deu 1 hora aqui, o professor Cabezon está chutando. Ele não perdeu essa mania que ele tinha antiga. Bom, recurso parcial eleitoral. Isso pode cair numa prova de vocês, enfim. O que é um recurso parcial? Eu, pelo menos, só tenho notícia de existir esse nome aqui no direito eleitoral. É aquele que eu já disse a respeito de decisão das juntas eleitorais ou então nos tribunais eleitorais a respeito de diplomação. Quando há diplomação, decisão sobre urna, sobre cédula, enfim. Isso está disposto no 261 do Código Eleitoral. Segunda dúvida, que há posições dos dois lados. O recurso contra a expedição de diploma é um recurso? Muitos advogam a tese de que é uma ação independente, autônoma. Eu, durante muito tempo, advoguei essa tese de que o RECED era uma ação autônoma, mas ultimamente eu tenho entendido que o RECED trata-se realmente de um recurso, porque ele ataca também um ato de um ato jurisdicional. Pode ser que daqui a alguns meses eu mude de opinião, enfim, a jurisprudência muda e vocês também têm essa liberdade. No direito eleitoral, uma discussão, e aí a minha dúvida, também essa discussão existe no civil, enfim, sobre a natureza jurídica do mandado de segurança. Se ele é um recurso, se não é. Há teses dos dois lados. Eu entendo que o mandado de segurança é uma ação autônoma, é um remédio constitucional, mas em muitas vezes ele é manejado no direito eleitoral como um recurso, porque a regra, eu disse a vocês, é que os recursos não têm efeito suspensivo e, portanto, a parte, em alguns momentos, só pode se valer do mandado de segurança para que seja concedido esse efeito suspensivo. Quarta dúvida, recurso adesivo pode, como pode no civil? Pode, principalmente em ações de impugnação de mandato eletivo. Tá? Como eu disse, há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e também aqui nesse caso, como lá é previsto e é possível o recurso adesivo, aqui também é possível, desde que haja, obviamente, sucumbência recíproca. Quinta ou sexta, perdi a conta aqui. O agravo regimental, que é previsto lá no Código de Processo Civil, né? Alguns chamam de agravo interno, é também possível quando há contradecisão interlocutória do tribunal. Geralmente os tribunais trazem seus próprios regimentos e aí não dá para tratar da regra aqui, porque alguns militam no tribunal de outros estados. Cada tribunal tem alguns parâmetros para que seja manejado o agravo regimental ou também chamado agravo interno. Hoje eu estava discutindo no gabinete algumas coisas e um assessor falou,
O senhor vai falar sobre o juízo de prelibação, a palavra estranha. Eu lembrava dela, mas não lembrava bem o que é. Prelibação é justamente a análise dos requisitos subjetivos e objetivos de um recurso. Por isso que a gente diz, conheço do recurso, mas não dou provimento. Ou seja, quando o julgador diz eu conheço, é porque ele fez o juízo de prelibação, analisou requisitos subjetivos e objetivos e viu que o recurso está apto, que o recurso está pronto para ser julgado. Então, ele diz, conheço do recurso, mas não dou provimento. E a última é justamente a questão do efeito suspensivo ativo, né? Nós não temos lá em primeira instância a figura do agravo de instrumento, né? O Código de Processo Civil nessa nova roupagem traz o agravo retido como regra, mas quando há esse recurso de agravo de instrumento para o Tribunal Superior Eleitoral e para o Supremo Tribunal Federal, há sim a possibilidade, desde que haja lesão grave e difícil reparação, da concessão do chamado efeito suspensivo ativo nestas duas hipóteses de agravo de instrumento. Essas eram dúvidas minhas que eu trouxe. Enfim, nós teremos sempre muitas dúvidas. O sujeito, quando para de ter dúvidas, sobretudo na nossa área, é porque ele parou de estudar, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais dúvidas nós temos. Eu hoje, na função de julgador, acredito que até mais dúvidas do que eu tinha advogando. Quando eu advogo ainda em áreas, eu estou impedido para advogar na Justiça Eleitoral, não só por determinação legal, mas também por princípio ético. Mas quando advogava e quando advogo, tenho menos dúvidas de que quando eu estou julgando. Então, como última palavra, nós todos que vieram aqui hoje, uma quinta-feira, quase chegando no final de semana, esse horário, eu entendo que todos estão buscando a sua especialização, seu crescimento profissional. E fica aqui não conselho, porque eu não pretendo na minha vida dar conselho para ninguém, nem dar sugestão, mas como o professor Cabezon, no início da sua gentil apresentação a esse amigo, disse da minha passagem pela CAPES. A CAPES é uma agência do Ministério da Educação que cuida de mestrado e de doutorado. E lá fiquei por 4 anos, e a única certeza que eu tive, o nosso colegiado lá eram 23 conselheiros, é que de quanto mais a gente estuda, menos a gente vai saber. As dúvidas são absolutamente saudáveis, e isso faz com que nós estudemos. Talvez se eu estude esse tema novamente amanhã, eu traria mais dúvidas do que essas, ou essas dúvidas já não seriam mais dúvidas. Enfim, é uma construção científica, e nós, como advogados, temos sempre de fazer o trabalho dos filósofos, aqui especificamente a filosofia do direito, que é mais aquela de trazer as dúvidas e, com essas dúvidas, fazer a jurisprudência e a doutrina avançar, do que trazermos certezas e deixarmos o debate e a divergência de lado. Eu tenho aprendido nesses meses que eu ocupo uma cadeira no Tribunal Eleitoral, a importância da divergência, o quanto ela é saudável e quanto ela nos faz crescer como operadores do direito e como pessoas. Eu queria, com essas palavras, agradecer novamente a atenção de vocês, pedir desculpas se fui muito rápido em alguns temas, mas estou à disposição. Vou deixar com o professor Cabezon e com o doutor Salata meu e-mail. Eu gosto de ouvir dúvidas e perguntas, porque muitas delas, como eu disse, são ou foram minhas também. Muito obrigado a todos pela atenção.